Portanto, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Dê o primeiro passo. Confesse a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você tem uma alma. Você tem uma alma. A partir do momento que a pessoa nasce, vem a esta terra, ela é eterna. Ou vai passar na presença de Deus, ou para sempre condenado e banido no lugar de castigo e condenação, que a Bíblia diz lá em Apocalipse 28, lago de fogo e enxofre. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Eu queria que você pensasse por um minuto. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Com Cristo no céu? Ou para sempre longe, banido da face de Deus? Onde é que você vai passar a sua eternidade? Eu queria que você pensasse nisso por um minuto. A pessoa está tão atarefada, corre de um lado para o outro, se dedica ao seu trabalho, se dedica às coisas temporais desta terra e esquece de Deus. E coloca Deus para escanteio, Deus em último lugar. Não faça isso. Priorize a Deus. Não se esqueça, um dia cada um de nós vai prestar conta diante do Senhor. Pense nisso. Pense nisso. Confesse ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, enquanto é tempo. A Bíblia diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, que diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Se esperarmos em Jesus somente nesse plano terrestre, somos os mais infelizes, porque isso aqui tudo vai passar. Tudo aquilo que você conhece como planeta Terra, tudo vai passar. Escute com atenção,
temos um plano espiritual acima desse aqui. Então, o apóstolo Paulo está nos orientando que a gente se dedicar somente nesta vida, somos os mais infelizes, pois tudo é passageiro. Aí o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, aqui é a orientação da palavra de Deus que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, enquanto as que não se veem são eternas. Então o apóstolo Paulo aqui está nos orientando a gente priorizar as coisas eternas, priorizar aquilo que não vemos, porque aquilo que vemos é passageiro, isso aqui que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Então, infelizmente, muita gente tem se dedicado àquilo que é passageiro, tem se dedicado a esta terra. Tudo vai passar. A Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Busca a Deus enquanto é tempo. Busca a Deus. Dê o primeiro lugar no seu coração a Deus, enquanto é tempo. Eu quero estar compartilhando um texto da palavra de Deus que se encontra lá em João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Aqui é o texto áureo da Bíblia. Esse texto fala que Deus, Ele amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Esse texto ele é muito interessante. E eu quero pensar um pouco com vocês a respeito desse texto. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai amou o mundo. Um dos significados de mundo aqui é a humanidade perdida. É essa sociedade sem Deus. É essa sociedade ávida pelo pecado. Esse foi o mundo que Deus amou. A sociedade perdida. Jesus diz, lá em Lucas 19:10, fala para Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Escute com atenção. Deus deu o melhor que Ele tinha no céu por mim e por você. Ele deu o seu Filho. Ele poderia ter enviado um anjo aqui para fazer isso, mas Ele deu o melhor que Ele tinha por mim e por você, o seu Filho unigênito.
o seu único filho. Então Jesus veio, cumpriu toda a lei, obedeceu até em morte de cruz. Jesus Cristo foi obediente até o fim. Escute com atenção. Jesus fez tudo isso porque Ele quer passar a eternidade contigo no céu. Deus Pai, Ele poderia ter lançado toda a humanidade no lugar de condenação e castigo. E Deus não ia deixar de ser justo, porque Ele é santo e perfeito. Mas Ele não fez. Ele preferiu dar o seu Filho para morrer por cada um de nós. Jesus pagou a nossa dívida que era contra nós. Jesus, Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos. Jesus, Ele é o nosso substituto. O Senhor Jesus Cristo é o nosso resgatador. Pagou a nossa dívida que era contra nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2. Ele fez tudo isso por amor, porque Ele quer passar a eternidade contigo no céu. A questão é, você quer passar a eternidade com Jesus? Porque Jesus Cristo já fez a parte dele. E você, o que você tem feito por Jesus? Você tem se arrependido dos pecados? Está obedecendo o santo evangelho? Como é que está a tua vida? E se arrepende em quanto é tempo? A Bíblia diz, a palavra de Deus que diz, primeira carta de Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, a salvação da tua alma. Mas você quer ser salvo? Muita gente não quer. Muita gente prefere estar mergulhado na prática do pecado. Tá show, irmão? Muita gente prefere o pecado, os prazeres, do que a Jesus. Mês que vem, está vindo aí, no mês de fevereiro, mês 2, está vindo aí uma festa amaldiçoada, que não agrega nada, só traz destruição e maldição. Estou falando do carnaval, dessa festa maligna e perversa, onde se adora-se o diabo. Infelizmente, o diabo tem cegado mentes e corações para o Evangelho. Tem cegado.
Muita gente tem dado ouvido à voz do diabo. A palavra de Deus diz, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O diabo tem cegado, o diabo tem colocado uma venda nos olhos dessa sociedade. As pessoas não conseguem enxergar que o que estão praticando é pecado, acha que isso é normal, acha que carnaval é normal. É uma festa maligna e satânica, chamada festa da carne, onde se aumenta o número de roubos, de prostituição, de doenças venéreas. E as pessoas não conseguem enxergar, porque estão cegas pelo diabo, pelo mal, pelo pecado. As pessoas pensam que a vida é só curtição. Não! Temos que aproveitar, porque é só essa vida. Arrepende-te! A eternidade é um tempo que não se conta. Abandona o pecado, porque se você não abandonar, o pecado vai te arrastar para o lado de fogo e enxofre. O carnaval só tem o que não presta. É prostituição, é adultério, é lesbianismo, é homossexualismo, só tem o que não presta nessa festa maligna, festa da carne. Se arrepende enquanto é tempo, abandona o pecado enquanto é tempo. A Bíblia diz lá em João 16, diz que o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Por trás do carnaval, do tráfico de drogas, da prostituição, está o diabo atuando. Se arrepende enquanto é tempo. Não dê ouvido à voz do diabo. O diabo, ele é o inimigo derrotado. Jesus o derrotou na cruz do Calvário com seu poderoso sangue. Ele já está condenado, ele já está sentenciado, mas vai levar o maior número de pessoas com ele para o lago de fogo e enxofre. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz: o diabo, o sedutor das nações, foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Ele já está sentenciado, mas vai levar o maior número de pessoas com ele para lá também. Por isso, não caia na conversa do diabo, não caia na sedução do diabo. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 42, vigiai e orai. Vigiai, porque não sabeis a que dia vem o vosso Senhor. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se arrepende enquanto é tempo. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida. E sempre no nosso Instagram, lá tem sempre novidades. Tudo da Bola Íntima. Tudo da Bola Íntima, a opção inteligente na hora de comprar peças íntimas, feminina, masculina e infanto-juvenil, com o menor preço no atacado e no varejo, com fabricação própria e prazo para você pagar. Se arrepende enquanto é tempo.
próximo ao Banco Santander. Se arrependa, abandone o pecado. 29 9930001. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos vivificou, ou seja, Jesus estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A pessoa que está na prática do pecado, ela está morta espiritualmente falando. Espiritualmente, a viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Para voltar a viver espiritualmente, só através da pessoa de Jesus, só abandonando o pecado, só nascendo de novo, nascer espiritualmente. Versículo 2 do capítulo 2 de Efésios: nos quais outros andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só o que a palavra de Deus diz: andava segundo o curso deste mundo. Como é que a pessoa anda segundo o curso deste mundo? É quando ela está mergulhado na prática do pecado, quando ela ama o pecado. Ela ama a bebedeira, a prostituição, o adultério. Ela ama a prática da mentira. Isso é andar segundo o curso deste mundo. O príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe aqui? O diabo, o sedutor das nações. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, o diabo operando, atuando nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não obedecem a Jesus, são aqueles que rejeitam o Evangelho e a Jesus. São filhos da desobediência ou filhos da ira, porque o diabo atua, opera, o diabo controla essas pessoas. Primeiro, o diabo controla a sua mente, para depois controlar as suas atitudes. A batalha primeiro é na mente. Se o diabo vencer, ganhar a tua mente, agora ele pode facilmente te controlar. Por isso que você vê tantas pessoas, muita gente não consegue largar o álcool, largar o cigarro, largar a maconha, largar a prostituição, largar o adultério, largar a prática da mentira, porque estão controlados pelo diabo. O único jeito de sair do controle do diabo é só se arrependendo e confessando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O diabo, ele é escravizador. O diabo, ele é escravizador.
O Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente libertador. A Bíblia diz, lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 de João 8, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra de Deus que diz. Escute com atenção. Deixa Jesus te libertar da prática do pecado, antes que o pecado te arraste para o lugar de castigo e tormento eterno. A palavra de Deus diz lá em João 8:34, aquele que peca é escravo do pecado. Aquele que peca, aquele que vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. A Bíblia diz, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19, de quem o tal é vencido, o tal se torna servo. Vencido pela cerveja, pelo álcool, escravo do álcool. Vencido pelo cigarro, escravo do cigarro. Vencido pela maconha, escravo da maconha. Vencido pela prostituição, escravo da prostituição. Mas há uma saída: Jesus Cristo, o único e suficiente libertador. Ele tem todo o poder, pode libertar qualquer um de qualquer pecado. A questão é, você quer ser liberto do pecado? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Você quer ser liberto do pecado? Clame a Jesus. A Bíblia diz, lá no Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Busca a Deus enquanto é tempo. Busca a Deus. Clame pelo único Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, lá em João 6:38, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus quer ouvir o teu clamor. Ele se arrepende enquanto é tempo. Escute com atenção. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3, que diz, como diz as Escrituras, ele morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, e ele ressuscitou o terceiro dia. Jesus fez tudo isso para nos dar a salvação. Não é a vontade de Deus que a pessoa fique escravizada no pecado, não é. Se a pessoa está escrava no pecado, é porque quer estar escravo, ama o pecado, ela quer a escravidão do pecado. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Jesus te oferece vida eterna, Jesus te oferece salvação. Se arrepende enquanto é tempo.
Quero pensar um pouco com vocês de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O resultado do novo nascimento, João 3,16. A Bíblia diz, lá em João capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz: ali o Senhor Jesus Cristo está falando ao fariseu Nicodemos: na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É a palavra de Deus que diz: quem não nascer de novo, nascer do alto, nascer do Pai, nascer espiritualmente falando, não pode ver o reino de Deus, não pode herdar a salvação. Você só pode ser salvo se você nascer de novo, ter uma vida transformada, ser uma nova criatura. O resultado do novo nascimento, 3 resultados. 3. O primeiro resultado, o livramento da condenação. O segundo resultado, a garantia da vida eterna, dos versículos 16 ao 18. O terceiro, a caminhada na luz, João 3, do 18 ao 21. Vamos ver aqui esses 3 resultados. A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, nasce espiritualmente, se transforma numa nova criatura. Então, em primeiro lugar, o livramento da condenação. Há uma condenação inexorável, ou seja, permanente, definitivo, duradouro, para todos aqueles que permanecem em seus pecados. Escute com atenção: todo aquele que permanece nos seus pecados, todo aquele que estão escravos no pecado, morrem com seus pecados, vão colher a condenação. Olha só o que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário, a recompensa para quem vive no pecado, na desobediência, na rebelião, é a morte. É a segunda morte, a morte eterna. Essa é a recompensa da prática do pecado. Essa é a recompensa para quem permanece no pecado. Essa é a recompensa para quem morre no pecado. Escute com atenção: a cada 1 minuto morre 180 pessoas por minuto. 180. E a maioria delas vão com seus pecados. A maioria delas vão escravizadas no pecado. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz as Escrituras. 180 no mundo inteiro, a cada 1 minuto. Então, escute com atenção. Jesus foi à cruz do Calvário para que tivéssemos direito a herdar a vida eterna. Não desperdice a salvação por meros momentos de prazer, porque tudo é passageiro e temporário. A Bíblia diz, lá no Salmo 90, versículo 9, diz que os nossos dias passam
como um conto ligeiro. Passa rápido. Conto ligeiro é aquele livreto de 30 páginas que você lê muito rápido. Então, não desperdice a salvação por causa do pecado. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz, lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, profeta maior, capítulo 18, versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que vive na prática do pecado vai herdar a condenação eterna. Contudo, quando você, escute com atenção, quando você olha para Jesus e o recebe como seu Salvador, essa condenação é cancelada. A Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, que diz: se confessarmos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Romanos 10, 13 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olhe para Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para Deus. Dê ouvido à voz de Deus. Não dê ouvido à voz do diabo. O diabo é o inimigo mortal tanto de Deus quanto dos homens. Apesar que Deus não tem inimigo, Deus pode destruir. Deus pode destruir a hora que Ele quiser o diabo. E Ele vai fazer isso quando chegar o dia. Mas eu e você temos um inimigo. O inimigo declarado, que é o diabo e todo o império do mal. Eles trabalham 24 horas para destruir a humanidade. A Bíblia diz que o ser humano é semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o diabo odeia tudo aquilo que Deus fez. O diabo não é amigo de ninguém. Ele quer o teu mal, quer a tua destruição, ele quer a tua condenação. Se arrepende enquanto é tempo. Mas Jesus, o teu único amigo verdadeiro, quer o teu bem, quer a tua salvação. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Receba Jesus como único e suficiente Salvador. Contudo, quando você olha para Jesus e o recebe como seu Salvador, essa condenação é cancelada. Porque o justo morreu pelo injusto. O justo, Jesus Cristo, morreu pelos injustos, que somos nós, a humanidade perdida. A Bíblia diz: pois também Cristo morreu
uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus, mortos sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3:18. Jesus morreu a nossa morte. Escute com atenção, aquela cruz do Calvário não era para Jesus, mas era para nós. Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Pedro 2, diz que nenhum engano saiu da sua boca, nenhum engano. O Senhor Jesus Cristo veio há mais de 2000 anos nesta terra, viveu no nosso meio, experimentou a sede, a fome, o cansaço, só não conheceu o pecado. Ele fez tudo isso por amor a cada um de nós, por toda a humanidade. Se arrepende enquanto é tempo. Confesse a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como seu substituto, Ele sofreu a penalidade que você deveria sofrer. Ele morreu em nosso lugar. E agora você está livre da condenação. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Deus Pai prova o seu amor para conosco, que Cristo, seu Filho, morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Deus amou o mundo, não para que toda a humanidade fosse finalmente salva. Ele o amou, o mundo, e deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Aqui está o limite. Deus amou o mundo, Jesus morreu por toda a humanidade, mas só aqueles que creem que vão ser salvos. Só os que obedecem a Deus é os que vão ser salvos. Porque muita gente não crê, muita gente não obedece a Deus. Só é salvo aquele que obedece a Jesus. Seu amor é oferecido a todas as pessoas livremente, plenamente, honestamente e irreversivelmente, mas unicamente através da redenção que há em Cristo. O mesmo autor afirma que a morte de Cristo é a nossa vida, e a fé em Cristo é o nosso único passaporte para o céu. Portanto, se a oferta da salvação é a maior das misericórdias, a rejeição da salvação é a maior das culpas. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o nosso resgate, pagou a nossa dívida. Então, a salvação é a oferta
maior das misericórdias. Mas a rejeição, a pessoa que rejeita a salvação, é a maior das culpas. Escute com atenção: aquele que rejeita Jesus aqui nessa terra, ele vai ser rejeitado no dia do juízo final, da prestação de conta. Por isso, não rejeite a Jesus, obedeça a sua palavra, se arrependa, dê ouvido à voz de Deus, enquanto é tempo. Minha barriguinha tem uma pochete feia demais, aí eu não gosto não. O Senhor Jesus Cristo quer salvar a todos, mas é todos que querem ser salvos. Pense nisso. Só temos uma vida só, e logo passará. Pense nisso. Em segundo lugar, a garantia da vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 ao 18. A garantia da vida eterna. Aqueles que foram amados por Deus, creem no seu Filho, em vez de condenação, recebe a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que obedece a sua palavra, tem como recompensa a vida eterna, a salvação. É a palavra de Deus que diz, lá em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12, que diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, e darei a cada um segundo as suas obras. Se você viver uma vida em obediência ao Evangelho, a Jesus, você vai receber como recompensa a salvação eterna. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Sem fé não há salvação. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16. A Bíblia diz mais: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Ter fé significa obedecer a palavra de Deus. Ter fé significa obedecer a soberana vontade de Deus. Assim como fez Noé. Se você vê o versículo seguinte, Hebreus 11, 7. Pela fé Noé obedeceu às instruções divinas, construindo a arca. Fé é obedecer à palavra de Deus. Sem fé, sem obediência à palavra de Deus, não há salvação. Pela fé em Cristo, o mais vil pecador pode ser salvo. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 2,
a partir do versículo 11. Diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Deus está disposto a salvar qualquer um, desde que esse venha obedecer à sua vontade e ao santo evangelho. Este jamais perecerá eternamente. Os pecadores são perdoados daqueles que creem no Filho de Deus. Quem não aceita o ato redentor de Deus na entrega do Filho, está forçosamente sujeito ao juízo e consequentemente já está julgado. Ainda assim, venha a ser definitivamente manifesto apenas naquele dia diante do trono. A expressão já está condenado indica que a pessoa entrou no estado contínuo, de condenação, porque se recusou a entrar no estado contínuo de fé. Ninguém precisa aguardar o dia da grande consumação, aguardar o dia do juízo final para receber a sua sentença. Certamente naquele dia, naquele grande dia, algo muito importante acontecerá. O veredito será publicamente proclamado, mas a decisão em si é basicamente para essa proclamação pública. Já foi tomada há muito tempo. Escute com atenção. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Sabia disso? A pessoa não precisa esperar até chegar o juízo final. Ela já está condenada. Já está condenada. Ela vai caminhando a passos largos para o lago de fogo e enxofre. Ela já está. Porque a pessoa que não crê vive na desobediência, vive no pecado, vive em rebelião. Ela já está condenada. Para sair do estado de condenação, só se arrependendo e obedecendo a Deus. Então a gente já viu primeiro lugar, o livramento da condenação, João 3,16. Segundo, estamos vendo a garantia da vida eterna, do 16 ao 18. Agora vamos ver, terceiro lugar, a caminhada na luz, versículo 18 ao 21. A caminhada na luz. A pessoa saiu das trevas e agora caminha na luz, que é Cristo Jesus. Aqueles que nascem de novo, nasceu espiritualmente, creem no Filho de Deus, tem mudado não apenas o seu destino eterno, mas também o seu estilo de vida. A pessoa que nasceu de novo, nasceu espiritualmente, nasceu do alto, nasceu do Pai, não mudou apenas o seu destino eterno, mas o seu estilo de vida. Agora eles não amam mais as trevas, têm o seu prazer está em Deus. Escute com atenção. Quando a pessoa recebe a Jesus, ela muda radicalmente o seu estilo de vida. Por exemplo, se a pessoa bebia da número 1 a 51, quando ela vem para Jesus, ela abandona o álcool. Se era um fumante inveterado, ele abandona o cigarro.
se vivia na prática da prostituição ou do adultério, ele abandona o pecado, porque o seu prazer está em obedecer a Deus e a sua palavra. Então ele sai das trevas, do erro, do pecado e obedece a Deus. O seu prazer está em Deus. O seu deleite está em fazer a vontade de Deus. Ele agora tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, novos gostos, novas preferências, novos desejos. Passaram das trevas para a luz. Não vive mais em pecado, mas tem seu prazer em Cristo. Não vive mais em pecado, mas tem seu prazer em Cristo, a luz que ilumina todo ser humano. A pessoa que despreza Cristo ou considera indigno de sua confiança, julga a si mesmo e não a Cristo. Tal pessoa não precisa esperar até o dia do julgamento. O veredicto sobre ela já foi pronunciado sem dúvida. Haverá um julgamento final. A Bíblia diz lá em João, capítulo 5, a partir do versículo 28 ao 29, que diz: aqueles que estão no sepulcro, na sepultura, ouvirão a voz do Filho de Deus. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação. Os que tiverem feito o bem, para a vida eterna. Os que tiverem praticado o mal, para a condenação. Escute com atenção: tudo aquilo que fazemos nesta terra vai refletir na eternidade. Por isso, obedeça a Deus, obedeça ao Santo Evangelho, dedique sua vida em obedecer a Bíblia Sagrada. Obedeça a palavra de Deus enquanto é tempo, mas servirá somente para confirmar o que já foi decidido. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus, tornaram-se filho de Deus. João 12. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqueles que não creem, não há alternativa além do juízo, além da condenação, no qual incorrerão. Nada é mais urgente do que a sua salvação. Não basta que seus pais sejam crentes, não basta que seu nome esteja escrito no rol de membros da igreja. Você precisa nascer de novo. Deus é a favor da sua salvação. Cada batida do seu coração significa que Deus está lhe dando mais uma oportunidade
volte para Ele. Hoje é o dia, agora é o tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo. Saia das trevas, saia do erro enquanto é tempo. Se transforme numa nova criatura. Deixa Jesus te transformar numa nova criatura. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. A pessoa que é uma nova criatura, ela foi regenerada. Regeneração é abandonar a prática do pecado, abandonar, renunciar. Eu vejo muitos que se dizem cristãos, mas não estão regenerados. Muitos que se dizem cristãos vivem em adultério, vivem na prostituição, vivem em bebedeira, não foram regenerados, não se tornaram uma nova criatura. Se arrepende enquanto é tempo. Deus te oferece vida eterna. A palavra de Deus diz, 1 João 2:25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, a salvação. Jesus te oferece a salvação, mas para todo aquele que crê, todo aquele que tem uma vida transformada, regenerada. Se arrepende enquanto é tempo. Confesse Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém. Sai das trevas, sai do pecado, enquanto é tempo. Jesus disse lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me obedece, não andará nas trevas, não andará no pecado, no erro, mas terá a luz da vida. Siga a Cristo, obedeça a Jesus. Você quer que Ele te tire das trevas, do erro, do pecado? Obedeça a Jesus e ao Evangelho. A Bíblia diz lá em Marcos 1:15, crede no Evangelho. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Abandone o pecado enquanto é tempo. A pessoa que chegou no lago de fogo e enxofre não tem como mudar o destino eterno. Por isso que Deus te dá muitas oportunidades aqui na terra, para que você não vá para esse lugar de condenação. A Bíblia diz, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas tenha por tardia. Porém, Jesus é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, não querendo que ninguém seja condenado, senão que todos
venham arrepender-se. Escute com atenção. Jesus é longânimo. Deus a cada dia tem te dado oportunidade para você se arrepender. Não despreze as oportunidades que Deus tem te dado para você se arrepender. A Bíblia diz, lá em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor, todo dia ela se renova. Deus não quer condenar ninguém, por isso Deus dá oportunidade. Mas muita gente tem rejeitado, muita gente tem dado ouvido à voz do diabo, muita gente tem escolhido o pecado em vez de escolher a Deus, estão escolhendo o pecado. Se arrepende enquanto é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, povo de Goiânia. Jesus Cristo está voltando. Será que você não está percebendo? Guerras no mundo inteiro, terremotos, doenças, fome. Você vê a cada dia o aumento dos alimentos e vai piorar. A cada dia vai ficar difícil de viver nesta terra. A palavra de Deus está se cumprindo, você está vendo o sol cada vez mais quente. A palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus é a verdade. Glórias a Deus. Glória a Deus.